Boa noite, Ele fala. pessoal. Eu sou Naira Poloni, sou organizadora do Convep. Hoje é um dia muito especial, que a gente vai fazer um encontro ao vivo com dois grandes pianistas, que é a Sônia Rubinski e o Naim Maron. Não se esqueça de fazer a sua pergunta pelo post do Face. Sônia quer falar um oi? Oi, todo mundo. Estou super contente de estar aqui. É a primeira vez que eu faço uma coisa assim. Aliás, esse é o primeiro congresso virtual. Então, acho muito bacana essa tua iniciativa, Naira. Estou adorando. E tá Obrigada. aqui com o meu queridíssimo amigo Naim. Naim, para quem não ouviu você no começo, fala de novo, por favor. Olá, Naira, olá, Sônia. Um grande prazer, uma alegria estar aqui com vocês, com a Sônia, grande amiga, grande artista, que eu admiro muitíssimo. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse congresso tão bacana, tão ideia genial, maravilhoso. Que legal. Não se esqueçam que a palestra do Naim vai ser na sexta-noite, às 8 horas, e o encontro com a Sônia, oficial, no sábado de manhã, às 10 horas, no horário de Brasília. Para quem tiver uma pergunta, já pode colocar lá no post. E a gente vai fazer algumas perguntas que já foram mandadas antes. Eu queria pedir desculpa por esse barulho do Face, mas é porque eu vou ficar aqui olhando para ele, então não posso tirar o som. E vamos lá. A Maria Campos fez uma pergunta. Existem talentosos pianistas com muita dificuldade para tocar sem partitura. Você teria algum método especial para superar essa limitação? Assim, a minha visão com relação, nós podemos discutir a relação assim eu acho que do instrumentista com a partitura é uma relação muito especial e nós somos muito ligados ao visual com relação à partitura. E a partitura nos oferece símbolos que nós transformamos em alguma coisa. Agora, todo o processo de chegar a uma elaboração de uma performance, ele está na introjeção desse visual, ao qual nós temos uma relação. Cada um tem um tipo de relação com o visual. E essa relação com o visual tem que ser transformado numa relação de som. Nós temos que traduzir isso. Aliás, o nosso objetivo como intérpretes é simplesmente traduzir esses símbolos em sons. Então, a partir do momento, eu acredito que nós consigamos completamente introjetar o texto, nós conseguimos repassar isso. Então, por isso que eu digo, depende muito do tipo de problema que isso é. Será que é um tipo de problema que talvez não analisou a partitura, talvez não fez uma análise de harmonia, talvez uma análise do conteúdo rítmico, do conteúdo fraseológico. Todos esses elementos, eles ajudam para a compreensão do texto e ajudam a fazer do texto uma coisa única dentro do ser do intérprete. Antes de eu entrar no público, eu tenho essa sensação do que é esse negócio que está dentro de mim. Quando eu penso, por exemplo, agora eu vou tocar, sei lá, uma sonata de Mozart, uma peça de Brahms, é uma coisa, ele se desenrola com o passar do tempo. Existe o tempo, que nós, intérpretes, trabalhamos com o tempo. Mas esse negócio que está dentro de mim, ele é feito de muitos elementos que eu, ao longo do meu trabalho de introjetar esse texto musical, eu adquiro. É como comer alguma coisa e separar. Isso aqui é vitamina, isso aqui é isso vai para cá, isso vai para lá. Então, depende do problema que a visão de, saber decor é tão difícil. Na verdade, se nós realmente introjetarmos e a gente elaborar o que a gente entende pela partitura, é um processo completamente natural. Não é uma coisa artificial. Eu concordo plenamente com a Sônia, claro. Ela
foi direto ao ponto, mas eu também, complementando um pouquinho, eu acho que porque nós temos várias memórias, né? Nós temos memória visual, memória mecânica, quer dizer, digital, a memória auditiva, todas essas memórias, isso sim, e a combinação dessas todas, né? Quer dizer, não são só 3 ou 4, são muitas outras, o dedilhado, né? Então a gente tem que memorizar também o dedilhado, né? Eu lembro muito que a minha primeira professora, a Isabel Mourão, ela falava, não mude dedilhado antes de tocar, uma semana antes de tocar, porque isso é suicídio. Porque você muda aquela passagem, depois logo em seguida você já tem um lapso, porque aquilo te desconcentra do todo, né, da memorização. Porque a memorização, ela funciona como um todo, né? Eu acho que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de facilidade visual, então elas veem a partitura na frente, outras que têm um pouco mais auditiva, outras um pouco mais mecânica, e eu acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho o que a gente tem de pior, vamos falar assim, né? E ir melhorando. Eu gosto muito de trabalhar silenciosamente, pegar a partitura e ler, sabe? Ler, ouvindo aquilo. Outra coisa que eu acho que funciona muito para mim eu me sento num quarto e fico tocando interiormente, imaginando tudo bem devagar, dedilhado, tudo que se passa na música. Se tiver algum pedaço que eu não entendi, que eu não estou bem, é porque eu ainda não sei. Então eu vou olhar e memorizar, né? Então é um conjunto de coisas que eu vou fazendo, né? Outra coisa, eu lembro que a dona Lina Pires de Campos, ela ensinava a memorizar a esquerda, a mão esquerda. A mão esquerda é sempre uma mão chata, né, para memória. Para mim também, eu não sei se uma pessoa que é canhota, se é a mesma coisa, mas para mim é uma mão chata. Chopin, por exemplo, é sempre difícil a mão esquerda, né, para memorizar. Então eu gosto de memorizar a mão separada. A mão esquerda separada é difícil, mas eu acho que funciona. Se você memorizar, ela solidifica a parte superior, porque a esquerda é a base da estrutura toda, né? Mas concordo plenamente com a Sônia, a análise, a harmonia, o fraseado, toda a estrutura, tudo isso é claro que vai ajudar. E vai participar junto com todas essas memórias, né? Se agregar e um todo, virar um todo, uma coisa só, né? Então, eu gosto de estudar as coisas assim, pensar um pouco separadamente, mas é claro que o final, o resultado, é né? É o todo, a performance mesmo, que esse que é o objetivo. Então, isso que eu acho. Essas dicas, algumas diquinhas práticas, vamos falar assim, né? Agora, o que você falou, eu estou muito de acordo com você, que cada pessoa tem o seu lado forte da memória. Claro. E cada pessoa precisa saber qual é esse lado forte. E, na verdade, todas essas mesmo, existem muitos, exatamente como você falou, existem muitos. A que eu mencionei de análise é uma, que é a mental, mas existe a emocional também. Claro. Existe a digital. Mas depois que a gente adquire, são separadas, vozes separadas, uma voz com a outra, se for uma peça contrapuntística, não toda, só uma com a outra, baixo com soprano, alto com baixo, alto com tenor, etc, etc, etc. Mas depois que a gente pega todos esses, porque a gente vai dissecando em pedacinho, esse pedaço. Então, agora eu vou fazer, por exemplo, uma redução harmônica. Ah, é assim. Agora eu vou fazer a mão esquerda, por dedilhado, etc. Mas depois a gente precisa interagir com todas esses tipos de memória, para que isso não seja uma coisa artificial ou mecânica, né? E a gente precisa interagir com o todo, para que então todos esses elementos juntos, a memória digital, a memória visual, a memória analítica, inclusive, e isso que você falou, eu também gosto muito de fazer, no final,
imaginar você tocando. Isso. Não tocando, imaginar você tocando. Tudo, mas com os mínimos detalhes. Isso. Imaginar, inclusive, você tocando na frente de muitas pessoas. Claro. Com o pedal, com a sensação do corpo, com o tempo que você vai fazer, com o sentimento que você vai querer mostrar. Então, isso você acaba, eu acho que isso é uma maneira de unificar todas essas memórias que a gente está falando. Eu acho que se uma pessoa tentar... Eu tinha uma aluna, por exemplo, que ela era incapaz de tocar uma frase sem parar 10 vezes. E ela não conseguia memorizar. E eu acho que foi pela educação que ela teve antes, que era muito compartimentalizada. E ela depois chegou a tocar, devia tocar um recital solo. E tocou. Depois de algum tudo. Mas é possível fazer. Outra, vamos falar, não sei se pode chamar de técnica, né? Que eu tenho um amigo que trabalha com teatro, ele gosta muito, e também Isabel Mourão fazia isso comigo. Memorizar frase por frase. Eu pegar uma frase inteira, ou um período, e memorizar esse período. Depois, chama isso de ou letra A. Depois você pega a segunda parte, letra B, letra C, e vai colocando letras. Aí você faz um jogo com você mesmo. Você fala, vou começar no D. Você começa naquela parte e segue em diante. Agora vou para o número 7, vou voltar para o número 2. Fazer um jogo, um teste de memória mesmo, para você saber exatamente onde você está. Porque isso ajuda. Se você, por um acaso, se perde, você sabe imediatamente pegar em seguida. Você sabe onde você está. Você não se perde totalmente, você não tira o seu chão. Né? Então, passo, às vezes, quando a coisa fica muito difícil, mais complicada de memorizar, eu estou fazendo agora o concerto de Stravinsky, que vou tocar aqui 15 dias. E é um conceito bastante difícil de memorização, porque não tem nada com nada. A mão esquerda e a mão direita não tem, é tudo sonante. Então não tem, é uma memória difícil. Então eu gosto de separar isso. Aquele grande teórico do teatro, Stanislavski, fazia isso. Né? Ele separava o texto em frases e memorizava frase por frase, depois fazia um jogo disso. Então, eu acho que isso também é uma técnica que pode ajudar, né, para as pessoas. O Jacob Latania, com quem eu estudei, ele usava uma técnica muito parecida com essa. Ele ensinou. Tá. Eu estudei, por exemplo, a sonata de Copland, que é muito difícil de estudar decor. Eu acho que eu consegui saber decor o primeiro movimento, acho que em 1 dia e meio. Olha. Usando essa técnica. Uhum. Precisa de uma paciência de Jó, mas é muito eficaz. Pois é. Mas a gente tem que treinar a paciência, né? Nossa profissão exatamente. É uma grande paciência, a vida inteira. É o pré-requisito. Já temos aqui uma pergunta de uma pessoa que está assistindo ao vivo. Oi, Jéssica Branco, tudo bem? Ela disse assim: olá, Sônia e Naim, muito prazer em conhecê-los. Quero saber o que incentivou vocês a serem músicos e musicistas. Quando era muito criancinha, os meus irmãos todos tocavam e tinha piano em casa. E eu também queria, eu tinha paixão pelo piano. Para mim, o piano era uma boca que estava sorrindo para mim. As teclas eram uns dentes. Eu lembro de pensar isso quando criança. E ele estava sorrindo para mim, estava me convidando. E eu tinha adoração pelo instrumento. Eu era muito criança, 5 anos. E minha mãe achava que eu era muito pequena. Mas eu ia no instrumento e não sabia, achava que era proibido. Porque eu achava que se minha mãe não quer me colocar, então é proibido.
Então eu ia para o instrumento e baixinho, 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 eu colocava uma tecla, eu não sabia de onde vinha o som, eu achava que vinha da tecla. Então eu fazia assim na tecla para ouvir. Mas então eu fiquei nessa até minha mãe me colocar em uma professora, a dona Glafira Rosa de Faria, que iniciou na alfabetização, eu não sabia ler e escrever, eu fui alfabetizada primeiro em música. E depois eu já dei um recital, foi muito rápido. Mas foi o fato de ter um irmão e irmãs que tocavam, tinha piano em casa, e eu tinha uma paixão pelo instrumento. Engraçado, uma história muito semelhante. Porque a família da minha avó eram todos de músicos. Eu tinha um tio que era muito amigo do Zequinha de Abreu. E eles eram amigos, tocavam a quatro mãos juntos. Um era de Casabranca e o outro era de Santa Rita do Passa Quatro, Zequinha, né? E o meu tio compunha mesmo, fazia sucesso. Eu tinha um monte de coisas editadas. Eu tenho aqui coisas assim que no estilo do Zequinha de Abreu, né? E eu toquei muitas coisas deles, muito assim divertido, né? E como é que se chamava o teu tio? Arnaldo Arantes. Arnaldo Arantes. É da família dos Arantes, que é da minha avó, né? E todos tocavam. Minha avó tocava, minha tia foi aluna a irmã da minha avó foi aluna do Chiafarelli, tocava no Teatro Municipal, coisas assim, de outro século, né? Do século... do começo do século XX. Uma das primeiras imagens que eu lembro, devia ter o quê? 3 anos, é sentado no colo do meu tio, desse tio de Casabranca, vendo um piano e ele me colocando para tocar. Ele tocava, fazia aqueles saraus e a gente se reunia sempre. Não tinha televisão, era uma coisa muito, muito pífia na época, não tinha nada, muito pouco. E eu não sou tão velho, mas a televisão é uma coisa que veio aí da década de 80 para cá, 70 e poucos para cá, né? Antes era uma coisa horrível, era preto e branco, ninguém assistia como hoje, né? E aí eu também, com 5 anos, minha irmã estudava já piano também, e eu ficava imitando o que ela estava tocando, né? Tirando de ouvido. E a professora falou, não posso, ele não sabe ler e escrever, precisa primeiro aprender a ler e escrever. Mas eu não ficava tirando de ouvido. Minha mãe falou, não, você tem que colocar esse menino para estudar, porque ele, senão vai ficar errado e começar a postura errada. Aí colocou. Eu tinha 5 anos também, 5 anos de idade. Aí aos 6 eu já entrei na escola, enfim, aí continuei. Agora, eu tenho uma trajetória particular, porque eu fui seguindo essa, vamos falar, como um amador, tocando bem, fazia sucesso no interior de São Paulo, como pianista, mas eu era um amador ainda. Eu fui me decidir realmente quando eu já tinha 17 anos de idade, porque minha família não queria que eu fosse pianista, né? Porque naquele tempo não tinha futuro nenhum. Minha irmã é dentista, minha família é toda de médicos, assim, profissionais. Então eu fui fazer farmácia e bioquímica. Eu saí aos 17 anos do colégio e prestei farmácia e bioquímica e entrei na faculdade, mas foi assim pior ano da minha vida. Foi uma infelicidade muito grande, porque imagina, química e todas aquela coisa. Eu fiquei ainda 1 ano insistindo nisso, estudando piano muito assim nas horas vagas, mas isso foi a grande resposta também para mim do que eu tinha que fazer. Porque daí eu falei, não, eu não quero fazer, realmente aquilo me chamou com uma força tão grande que eu procurei a Isabel, aqui já tinha 18 anos, 17, 18 anos, procurei e em 6 meses eu ganhei concurso da Estadual, ganhei concurso da USP, comecei a tocar com orquestra, foi assim uma coisa
fulminante, né? Realmente foi um milagre quase, né? Eu ter saído de um estágio amador, que eu tocava como um menino talentoso só. E daí comecei a realmente tocar com orquestra, ganhar primeiros prêmios, aí foi diferente. Então, na verdade, essa foi o meu grande apelo, eu acho, que eu sinto para o piano. Claro que teve desde o início, eu tive esse chamado do piano, mas assim, o profissional, acho que foi só depois que eu tive esse chacoalhão, né, de ter uma outra profissão se insinuando ali na minha vida que não, não era para mim. Pronto. Próxima pergunta. Diretamente para a Sônia. Gigi Gomide. Gigi, espero que eu tenha falado certo seu sobrenome. Sua formação acabou acontecendo em vários países e culturas diferentes. Como cada uma dessas experiências te influenciou e como você acha que as crianças e adolescentes, suas famílias, podem se preparar para a possibilidade de que essa mobilidade acabe vindo naturalmente como consequência do desenvolvimento dos estudos? Isso pode ser para os dois, né? Realmente. Olha, o caminho de cada um é muito diferente, né? O caminho muito individual de cada artista, pianista, instrumentista, músico, é um caminho muito individual. Depende dos interesses de cada um. E no mundo, no universo da música, existem muitos interesses. E também das circunstâncias pessoais de cada um. Então, a gente viu, no caso do Naim, por exemplo, a família era contra ele fazer música, a ponto dele fazer um ano de bioquímica e contra a vontade. Eu acho que, né, Naim, você estava tentando provar a si mesmo, quem sabe é isso que eu vou fazer. Claro. Eu particularmente não tive isso, eu sempre, aliás, quando eu era muito assim, criança, eu adorava balé clássico, eu queria ser bailarina clássica, eu tenho paixão pelo balé clássico, e eu não sabia se fazia piano, mas isso muito criancinha, que eu dançava também, o balé, e eu fazia os dois. Mas fora isso, eu não sabia o que, quer dizer, para mim, o caminho de fazer música ou não nunca foi uma pergunta. Depois de uma certa idade, depois dos 6, 7 anos, já não era mais uma pergunta. Eu sabia que eu queria fazer a música e piano. Eu pensei, poxa, talvez eu seria compositora, talvez regente. Eu pensei nessas possibilidades. Uma certa hora eu pensei talvez em ser acadêmica em filosofia, mas não, essa foi uma única vez que eu pensei em fazer alguma outra coisa. Mas o meu caminho também foi muito pontuado pelas circunstâncias pessoais da minha família, que se mudaram quando eu tinha 13 anos, do Brasil. Se mudaram, foram para Israel. Então, eles procuraram, eu já estava praticamente profissionalizada, eu já estava tocando com orquestra, já estava, recebi meu primeiro cachê com 12 anos, 12 ou 13. Então, mas sabe, nessa idade, a gente ainda mais naquela época, 12 anos, não é o que é hoje 12 anos. Então, eu tinha eu não me perguntava o que eu vou fazer, é óbvio que eu vou seguir. Então, como a família mudou para Israel, tudo bem. Então, eu fui e encontrei lá professor, estudei na Academia Rubem de Jerusalém, que tinha foi aí que eu comecei a pensar, quem sabe eu faço composição ou regência. De qualquer maneira, a partir daí, eu fiquei um pouco no Canadá, fui para a França, não sei, mestrado, doutorado nos Estados Unidos, mas aí já não é tanto. Eu acho que uma das fases mais difíceis na vida de um estudante de música, com certeza, é quando você acaba os teus estudos, o que é que você faz?
mestrado ou doutorado, você tem um doutorado na mão, isso foi para mim dificílimo, essa passagem. Eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu faço, emprego, dou aula, toco, o que eu faço. Eu acho isso muito difícil. Eu estava com um doutorado da Juilliard, que não é pouca coisa, né? Mas eu acho que para todo, não importa da onde é o teu diploma, eu acho que é muito difícil. O interesse pessoal e realmente eu acho que o que realmente dá certo é se nós termos os interesses que nós temos na música, ou qualquer um, que nós temos a integridade de realmente ir com o que de mais profundo nos interessa. Porque aí passa para fora. E precisa de tanta seriedade, tanto estudo. Na música, eu acho que é uma dedicação. Eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com a gente, é uma profissão muito, muito difícil, né? Uma profissão de grande dedicação e uma disciplina espartana que a gente tem que ter em todos os sentidos, não só com relação ao piano, mas a alimentação, o corpo, sono. Então, é uma profissão muito, muito de disciplina pessoal. Então, se você não tiver realmente uma coisa muito uma necessidade mesmo, uma necessidade muito forte interior, não acontece nada. Né? Então, eu acho que a gente precisa... nem todos nascem para ser solistas. Né? Tem muita música de câmara, tem muita gente que precisa, que não gosta até de estar no palco sozinho. Isso é muito comum. Eu vejo muitos alunos meus dizem isso. Não gosto de estar no palco sozinho, me sinto fragilizada. Não é a minha... Às vezes toco muito bem ali na sala para o professor ou para uma pequena audiência, mas não gostam de grandes audiências. Eu acho que isso tem que ser respeitado. Né? E conheço grandes artistas que não conseguem estar no palco como solistas, né? Ou como... Às vezes gostam de lecionar, querem a carreira acadêmica, enfim. Eu acho que cada caminho é muito pessoal. Para isso, eu acho que a gente precisa ter uma base sempre sólida para que possibilite você decidir o que você realmente quer. Né? Composição, regência, músico de câmara, se você quer ser realmente pianista, e insistir muito no que você quer. Né? Acreditar em você. Né? Porque as adversidades estão sempre em você, sempre por aí. Né? Ninguém tem sucesso sempre. Né? O sucesso ele vem com a perseverança, né? Com a insistência. Muitos colegas meus aos 20 e poucos anos, gente muito talentosa, não conseguiu fazer, porque não teve essa disciplina, essa insistência, essa perseverança. Acaba desistindo no meio do caminho. Né? Uma pena. Mas é uma profissão que coloca a gente à prova nesse sentido também. Vamos lá para a próxima. Oi, Gabriele. Gabriele Alas. Olá, Sônia e Naim. Gostaria de saber como tirar músicas de ouvido mais consciente. Parece que quando estou sentada ao piano, a música sai. Mas se tirar instrumento, fica mais complicado. Eu não costumo tirar música de ouvido. Eu vou diretamente ao estudo. É uma coisa que eu não faço muito. O ouvido tem que ser treinado, principalmente. É muito importante treinar o ouvido. E eu acho que é muito importante poder visualizar o teclado na cabeça. Por exemplo, se for muito fácil para a Gabriela, fácil não, se ela tem mais facilidade em
tirar uma música de ouvido quando está no instrumento, eu imagino, talvez ela tenha, talvez essa nota, talvez essa nota. Mas a mesma coisa ela pode imaginar. Penso em, ok, será que eu tenho um acorde do maior na esquerda, do maior primeira inversão? Aí eu entraria com para ser mais consciente, eu faria tentaria fazer uma análise auditiva. Eu até disse, né, que eu tirava as músicas que a minha irmã estava tocando de ouvido, e quando eu tinha 5 anos de idade, mas isso, logo em seguida, eu já fui alfabetizado na música, né? Então eu comecei a entender um pouco mais a correspondência do som com a nota. Agora, existe o métodos de música popular, né, que eu acho que são mais ligados nessa questão do ouvido, da percepção auditiva. Então você tem algumas bases de acordes que você daí começa a improvisar melodias em cima daquelas bases de jazz. Então, eu acho que na verdade é um outro caminho, né? A gente que mexe com música erudita, música clássica, é um outro caminho da música popular. A música popular tem um foco um pouco maior nessa questão de tirar de ouvido, de improvisação, né? Que a gente faz um pouco menos na música erudita. Mas a Gabriela a procurar a percepção, a análise harmônica, tudo isso eu acho que ajuda muito a fazer essa ponte do prático com a parte de percepção mesmo, né? Mas aulas de percepção eu acho que são fundamentais. Começar a ouvir uma voz, 2 vozes, 3 vozes, começar a tentar perceber os intervalos, tudo isso é fundamental para desenvolver o ouvido, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu ouço bem, mas a percepção ela tem que ser desenvolvida o tempo todo, né? Não é uma questão de ouvir, né? É uma questão de treinar. Como a gente treina qualquer coisa. Sim. Naim, Diga. Fabiane de Castro mandou um beijo para você. Grande beijo para ela, minha aluna querida. Está na Espanha. Vamos à próxima pergunta. Beijo grande também, Fabiane. Fernanda Marinho. Existe alguma forma específica, entre parênteses, de ter maior performance na leitura de partituras, para assim facilitar e ter mais rapidez na execução musical? Depende do que ela quer com leitura de partitura, né? Se for como regente, existem alguns métodos. Se for como pianista, existem outros métodos, né? Então, se for como regente, ela tem que ler outras claves, por exemplo. Tem métodos que partem do início, de uma clave de dó na mão direita, e combinada com fá, clave de dó na mão esquerda, dó na terceira, dó na quarta, que são claves que são usadas para viola, para violoncelo, né? Depois, instrumentos transpositores, legrade de orquestra. Então, tudo isso, existem métodos de leitura de partitura para regência. Para o piano, tem vários métodos, né? Eu sempre aconselho combinado, tem métodos progressivos, desde Bach, né, com Ana Madalena Bach, são peças que ele mesmo comprou para os alunos da Ana Madalena, da mulher dele,
E progressivamente a gente vai pela história, tem muitos, Alpa Juventude de Schumann, o próprio Bartók, Microcosmos, tem métodos do dodecafonismo, por exemplo, do Jelinek, que ele parte bem do início do dodecafonismo para você entender esse outro sistema. Até música brasileira. O Widmer, por exemplo, o Ernest Widmer, que trabalhou na Bahia, ele tem um conjunto de cinco álbuns, chama Ludos Brasilienses, né? Que é muito bom, parte bem do início, é um Bartók, é um microcosmos brasileiro, vamos falar assim, né? Muito interessante. Então depende um pouco de que estilo você quer se iniciar. Eu acho que você deve fazer vários estilos, para você se ter uma habilidade em todas as técnicas de composição, tonal, contrapontístico, um pouco mais moderno, depois do decafônico. Então tem vários métodos que a gente pode usar, progressivos. Né? E depois se lê repertório, lê bastante repertório. Quanto mais, melhor. Aí a leitura vai melhorando cada vez mais. E também fazer música de câmara, né? Fazendo leitura à primeira vista com outras pessoas. Isso daí desenvolve muito. Desenvolve muito mesmo. E acompanhar canto, né? Cantores. Os cantores, eles fazem rápido as coisas. E eu tenho alunos que, nossa, se desenvolveram demais trabalhando com cantor. Né, e aprende a frasear, aprende a respirar, né, que é uma coisa que pianista tem um pouco de dificuldade. Eu tenho alunos que não conseguem respirar, eles não respiram um pouquinho ao longo da peça, mas escuta, você respire, tome o ar, porque senão a música não para nunca e fica uma embolada, né? Então, eu acho que a gente aprende muito fazendo música de câmara, tocando com outros instrumentos, o arco, a mudança de arco, de acompanhar isso, né? Instrumentos de sopro, também respira. Então, eu acho que a gente aprende muito com isso. Acho que o que realmente é importante é não fazer... Teve uma época que eu pensava assim, meio mecânica. Existe uma certa mecânica em ler à primeira vista. Mas o que é realmente eficaz é você já tentar entender a música, entender o fraseado, como a respiração, por exemplo, você entende até onde vai a frase. Então, o teu olho já vai para lá. E aí você vê até onde ela é, a cadência em qual tonalidade. Tudo isso são fatores que aceleram muito a tua visão do todo. Que a ideia é você abarcar esse todo o mais rápido possível numa leitura à primeira vista. Então, é fundamental tocar com outras pessoas. Eric Kimura. Muitas vezes eu não consigo chegar ao fim de uma peça sem interrupções, mesmo estando consciente de todas as notas. Como faço para conseguir tocar uma peça de forma contínua? Eu diria que a primeira coisa que você deveria fazer é tocar mais lento. Para tentar obter esta continuidade, esse sentimento de continuidade. Então, para você ter o tempo de pensar para onde você está indo, para você ter esse tempo de elaborar para onde você está indo, mandar essa informação para o teu corpo fazer. Se você está parando e fica tudo cortado, se você está com problema de continuidade, é porque, eu imagino, provavelmente você está fazendo rápido demais para o conhecimento que você já adquiriu em todos os níveis. Conscientes, o corporal, o fraseado, tudo que você seja muita informação,
É como quando você está baixando, lembra quando a gente baixa alguma coisa no YouTube e aquilo para? Para porque tem muita informação na rede. Então tem que esperar um pouco. Então você tem muita informação da partitura. Então vai mais lento, porque aí você consegue a continuidade. Perfeito, não tenho o que falar. Exatamente isso. É frustrante, eu sei, porque é muito frustrante ficar esperando aquele negócio do YouTube. Todos por isso. Mas também é frustrante, eu sei, eu entendo perfeitamente. É muito frustrante não ter a continuidade. Então, vai no ritmo que seja perfeitamente confortável para você. E a partir daí, nós estávamos falando sobre alguma coisa anteriormente, sobre memória, e o erro, quando nós fazemos o erro é muito importante, porque a gente aprende com o erro. Só que a gente precisa saber analisar por que a gente está errando. Então, se você souber analisar, pelo menos você sabe, aqui tem um problema que eu ainda não resolvi, o Naim falou isso. Se a gente erra num lugar que a gente ainda não resolveu, ou mental, ou corporal, ou não entendeu, o dedo, o dedilhado, alguma coisa não está certa. Porque, imagina, vindo do grande para o pequeno, se nós soubéssemos tudo que tiver partitura, e a gente já sabe tudo, a gente não faria um errinho. Aquilo sairia que é uma maravilha. Então, a gente precisa dar tempo para absorvermos tudo que a gente pode absorver. E não colocar a carroça na frente dos bois. E mais uma vez, paciência, né? A disciplina de pagar. Então, põe o metrônomo metade do tempo, um terço do tempo. Isso. E vai aumentando pouquinho a pouquinho. Né? 5 pontinhos a mais, 5 a mais, 5 a mais, até você chegar num andamento que você considera razoável e você consegue. Passou disso, começou a errar, está demais. Começa de novo. Volta para trás. Agora, existe uma coisa também muito interessante nesse processo, que depende, eu vejo isso depende do nível da peça, depende da dificuldade da peça, depende de que tipo de dificuldade tem a peça. Mas, por exemplo, quando você começa a aumentar um pouco, é como se existe uma passagem que acima daí você não consegue mais rápido. E às vezes o que acontece é que você precisa dar um espaço de tempo para você absorver toda essa informação. Em geral, esse espaço de tempo requer uma noite de sono. Esquisito dizer isso. Mas existem processos neurológicos que acontecem que você absorve isso que você quer fazer, no dia seguinte, ou 2 dias depois, você tenta. De repente, aquilo está lá, você nem sabe como, flui como água. Então, o progresso não é linear. O progresso é exponencial. E não dá para controlar muito esse progresso. Depende de cada um. Mas existem processos neurológicos, isso já está provado, que quando estamos aprendendo, existem 2 tipos de memória. Uma memória que é como se fosse no computador, o cache. Cache, não sei como fala em português. É a memória imediata e depois a memória a longo prazo. Para a memória imediata, por exemplo, se eu estou estudando uma peça também, no dia seguinte não está indo tão bem. Porque eu não passei, a gente ainda não passou dessa memória primária que abarca um todo para a memória a longo prazo. A memória a longo prazo necessita de repetições, e repetições lentas, até aquilo ficar impresso na memória a longo prazo. Aliás, falando de memória, voltamos à memória.